Olá, amiga e amiga, mais uma vez eu passo aqui para compartilhar com você uma reflexão da Palavra de Deus e o desejo do meu coração é que a graça e a paz de Cristo repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Está pronto para mais uma viagem pela Palavra do poderoso Deus, a fim de edificar a sua fé, de alicerçar a sua fé em Deus? Muito bem, se você está disposto, vem comigo, porque eu quero te levar hoje por um caminho onde você vai entender o seu compromisso que você tem que assumir, que você precisa assumir com a geração do dia de amanhã. Vem comigo. Salmo de número 71, versículo de número 16, 17 e 18. Esses três versículos. Diz assim: sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua retidão, a tua somente. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Mesmo quando eu estiver velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Vem comigo para mais uma reflexão, onde Deus vai tomar o seu coração e te mostrar que Ele não te colocou nessa terra para passar a sua vida sem influenciar para Ele, no mínimo, os seus filhos, no mínimo, aqueles que passam a sua volta mais próximos de você. Você sabia que a geração do dia de amanhã, para ser alicerçada em Deus, eu e você temos em nossas mãos hoje o compromisso de fincarmos estacas de referências cristãs, espirituais, éticas, morais, para que eles observem e sigam as nossas pegadas, as nossas pisadas, e sejam uma geração autenticamente poderosa em Deus para romper em fé e dar prosseguimento no projeto chamado Igreja. Eu e você precisamos hoje entender com essa reflexão, e para isso eu vim aqui conversar com você e deixar para você essa reflexão, que esse sentimento que tomou o salmista no Salmo de número 71, onde ele diz assim: sairei na força do Senhor, sairei na força do Senhor Deus. Disposição. Hoje nós temos uma geração doente espiritualmente, uma geração fria, muitas vezes morna, que causa desprazer em Deus, em olhar e ver pessoas que dizem estar andando com Ele, mas que não decidem, ficam em cima do muro, não descem nem para um lado nem para outro. Muitas vezes a gente toma opinião, pergunta a alguém qual a sua opinião acerca desse princípio, e a pessoa não decide, ela fica nem de um lado nem de outro, ela amarela, ela fica tensa em dar uma resposta, às vezes sobre coisas simples. Querido, você não pode ter dúvidas
com respeito a aborto, com respeito à doação de sangue, com respeito à pena de morte, com respeito à maioridade penal, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, e a gente, cada dia mais que passa, a gente se vê obrigado a lidar com essas coisas, e muitas vezes a gente não preocupa em termos uma resposta para alguém quando nos perguntarem acerca disso. Aí você vai me dizer: não, Wellington, eu não preciso ter opinião acerca disso, eu preciso cuidar da minha vida, do outro que cuide ele. Muito bem, você precisa cuidar da sua vida, do outro que cuide ele mesmo, você está certo. Mas e para você? Você está disposto a passar a vida inteira sem ter opiniões formadas acerca dessas coisas e de outras tantas que eu poderia dizer aqui? Você está disposto a viver uma vida inteira na mediocridade, sem decidir o que é que você será, o que é que você vai acreditar, o que é que você vai pensar? Você está disposto a viver uma vida inteira daquela forma, sabe? Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô, tataravô, tudo foi assim, eu também vou ser assim. E aí você vai seguindo passos sem questionar se está certo, sem questionar se são verdadeiros, se são autênticos, se são passos que são pegadas que agradam a Deus ou não. E aí você vai levando a vida. De repente seus filhos, os filhos de seus filhos começam a olhar você e crescem em conhecimento. Eles começam a olhar para você e te chamar de atrasado, te chamar de retrógrado, te chamar de alguém que é muito indeciso, que não sabe realmente o que quer da vida, o que quer acreditar, o que quer confiar. Muitas vezes, pasme você, mas muitas vezes a gente encontra com pessoas pela vida, da minha idade, por exemplo, 30 para 32 anos, 35 anos, nesse meio, e que a gente pergunta para eles quais os conselhos que eles receberam dos pais que mais marcaram. E a gente ouve pessoas dessa idade mais ou menos dizer: olha, eu não lembro de um conselho tão bacana, tão destacável que o meu pai ou que a minha mãe me deu, porque a gente não era de ter muitos diálogos, a gente não era de ter muito conversas assim para receber conselhos. E aí eu te pergunto, no que poderá dar uma geração assim, criada sem uma importância da parte dos seus pais, uma atenção da parte dos seus pais, dos seus precursores? Se você andar errado, não culpe o seu filho ou a sua filha de andar errado no dia de amanhã. Se o seu filho ou a sua filha vierem a andar errado no dia de amanhã, sem que você nunca tenha parado para aconselhar, para divertir, eu não acredito que você vai ter sossego na sua alma em ver o seu filho e a sua filha desvirtuando pela vida, vivendo uma vida toda errada que você não desejou, não quis que ele construísse, que ela construísse para si. Mas você, por omissão, por falta de uma autoridade paterna ou materna, não foi lá, não aconselhou, não mostrou o caminho certo. Eu não acredito que você vai ter paz no seu espírito. Por isso eu estou te trazendo essa palavra, para dar um chacoalhão de lucidez em você e você entender comigo que nós precisamos nos dispor a fazermos a diferença.
Sairei na força do Senhor Deus e farei menção da tua retidão, da tua somente, ó Deus. Eu quero te falar, o salmista aqui diz, da tua retidão, da tua somente, Deus. Ele está dizendo, induzindo-nos a entender que somente a retidão de Deus é digna de apreciação, é digna de ser estudada, de ser meditada, refletida, pensada. Porque a retidão de Deus, ela é especial. A retidão de Deus é maravilhosa. Deus é tão reto conosco que Ele nos permite fazermos as nossas escolhas. E se a gente escolher o erro, Deus não vai nos forçar a vir para o caminho de retidão, não. Mas, se a gente insistir pelo caminho do erro, a única coisa é que Deus garante-nos que o nosso resultado não será bom. E aí eu te digo, será que Deus vai deixar passar impune tantas e tantas atitudes de tantas e tantas pessoas que não preocupam em viver uma vida que agrade a vontade de Deus? Será que vai ser depois? Me permita entrar na sua intimidade, intimidade de crenças, intimidade de valores, e conversar com você amigavelmente. Você acha que um Deus que é tão reto, que somente a retidão dele, segundo a palavra que nós acabamos de ler e meditar, é digna de ser feita menção e de ser passada como exemplo para os nossos filhos, para as futuras gerações? Será que um Deus tão reto assim vai se dar a mesquinhez, e me desculpe a expressão, a mesquinhez de pegar uma pessoa que vivia uma vida toda torta, toda bagunçada, toda errada, e por causa de uma oração ou de uma reza de seu pai, de sua mãe ou de seu filho, vai pegar essa pessoa depois da morte e colocá-la em um lugar de gozo eterno? Está escrito ao homem, de forma genérica, ao homem é também a mulher, está ordenado morrer uma só vez e seguir depois da morte ao juízo. Não tem ninguém que vai viver uma vida absolutamente em erro, toda bagunçada, como eu disse e repito, e que depois, por causa de uma oraçãozinha, de uma rezazinha, ou de uma penitênciazinha de alguém que ficou aqui nessa terra, vai interceder por ele a Deus, e Deus vai reverter uma sentença que ele ou ela mesmo cavou, plantou para colher depois que partisse dessa vida para outra. Querido, tome cuidado. O inferno é real, tanto quanto o céu é real. Aí você me diz, não, Wellington, a gente não pode ficar falando de inferno. Você sabia que Jesus falou muito mais do inferno do que do céu? Jesus dissertou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque ele sabe e ele entende que para o céu a gente vai porque quer, mas para o inferno a gente vai até mesmo sem querer. Mas as nossas atitudes nessa vida vai definir para nós se nós vamos chegar no céu ou se nós vamos ser levados ao inferno. Então assuma os seus erros, conserte as suas rotas, mude os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Pergunte para Deus todos os dias, meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu viva hoje? Qual é a sua vontade para a minha vida? Diz a palavra de Deus que todos os nossos dias já estavam escritos por Deus, antes mesmo que nós viéssemos a essa terra. Então, quando você levantar,
Você não tem que se preocupar em pedir a Deus para te dar um dia de vitória, não. Você tem que se preocupar em pedir a Deus para revelar para você o que é que Ele tem para você viver naquele dia. E aí sim, você vivendo a vida que Deus escreveu para você, está escrito: bem sei eu quais os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, de vitória, não de derrota, de sucesso e não de fracasso, de bondade, de misericórdia, de paz, não de coisas ruins, insignificantes, mesquinhas e de tristeza, de horrores, não. Deus tem pensamentos bons acerca de você. Ele escreveu uma história de vitória para você, mas você precisa pedir a Ele que revele no seu coração qual é a história de vitória que Ele tem para você viver hoje. E eu posso te dizer parte dela, sabe qual é? É fazer isso, preocupar em se levantar na força do Senhor, não na sua força, não nas suas habilidades, mas na força do Senhor, e fazer menção da retidão do Senhor para as futuras gerações. E aí ele vem e diz: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Ou seja, o Senhor me ensinou, eu aprendi com o Senhor, e até aqui eu tenho anunciado aquilo que o Senhor me ensinou, as suas maravilhas. E aí no versículo 18 ele conclui e diz: mesmo quando eu estiver velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a essa geração e o teu poder a todos os vindouros. Deus conta com você. Deus conta com você. Talvez você pense assim: nossa, ninguém acredita em mim, ninguém me vê com bons olhos. Deus te vê com os melhores olhos. Deus acredita em você. Deus espera em você que você influencie os seus filhos, a geração vindoura, a geração do futuro, para que eles acertem os passos, acertem as pegadas, para que eles tenham uma vida exemplar de sucesso, de grandeza. Mas para isso, você precisa levar até a eles, fazendo menção dos caminhos do Senhor, da retidão do Senhor, da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor. Você precisa fazer menção de tudo isso a eles, para que eles cresçam conhecendo o máximo sobre Deus. Então, fica aí essa reflexão, fica aí essa meditação da nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus nessa terra. Nós precisamos entender que para Deus nos usar não precisa muito, mas precisa de nós abrirmos o nosso coração diante dele e nos dispor a dizer todos os instantes: Senhor, eis-me aqui nas suas mãos, usa-me como instrumento para que a sua vontade seja cumprida, seja realizada e que eu faça parte dos teus planos, dos teus projetos. E cá para nós, nenhum dos planos, nenhum dos projetos de Deus poderão sequer ser parados, muito menos impedidos. Deus é altamente fiel conosco hoje, mas Ele quer que eu e você passemos para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os filhos de nossos filhos,
aquilo que no contexto teológico é chamado de tradição oral. O que é a tradição oral? Deixe-me exemplificar para você. Suponhamos que todos os exemplares da Bíblia, todos, sejam de alguma forma consumidos, destruídos. Uma suposição. Aquilo que você tem no seu coração, da palavra de Deus, tem que ser perpetuado. Tem que ser continuado, não pode estancar com você. Você não pode deixar morrer com você. Você precisa passar para frente. Deus conta com você para isso. A palavra de Deus está à altura, ao alcance de todas as pessoas que quiserem usufruir dela. Mas eu e você precisamos entender que as experiências que nós vivemos com Deus, nós precisamos passá-las para que os nossos filhos, para que os filhos de nossos filhos também tenham conhecimento de que Deus interagiu conosco de uma forma íntima, de uma forma maravilhosa, graciosa, bem próximos de nós. Que Deus te dê graça para contagiar outras pessoas, para influenciar outras pessoas e para levar muitas pessoas a encontrar o caminho de Deus. Você precisa ser essa pessoa usada por Deus para encaminhar outras pessoas até a Deus, tá bom? Que Deus te dê essa graça, que Deus te dê este privilégio de conectar pessoas a Ele. Faça menção da bondade, da grandeza e da misericórdia de Deus. Te encontro no próximo sábado, a partir das 19 horas, com mais uma palavra assim bem impactante, que vai tocar seu coração, vai edificar a sua fé um pouquinho mais. Eu te espero lá no próximo sábado, o Wellington Lopes Verdade, levando até você uma palavra poderosa da parte de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus.